Sejam bem-vindos, com a sua licença, estamos iniciando mais um programa Sabor e Saúde, nosso encontro semanal que nós temos aqui em Criciúma e na região. No programa de hoje vamos falar sobre atividade física, enfim, atividade física envolve saúde, o programa Sabor e Saúde, o nome de estudo, atividade física, seja na infância, seja na meia-idade, seja na terceira idade, a atividade física é essencial e importante para a nossa saúde. E para falar sobre isso, está aqui no programa o Bruno Serafim da Luz, que é da Academia IAF. Nós vamos saber também o que é a IAF, ele vai explicar para nós. Bruno, seja bem-vindo ao programa Sabor e Saúde. Muito obrigado, Sadi, obrigado pelo convite, é um prazer falar para vocês. O que é o IAF, né? Bom, o IAF, a sigla IAF se chama Instituto Avançado de Fisioterapia e Fitness. Foi criado em meados de 2009, com o intuito de trazer uma nova perspectiva sobre exercício físico e fisioterapia. Então é um local em que a gente une diversos profissionais da fisioterapia, da educação física, para juntos trabalharmos numa equipe realmente interdisciplinar, com o objetivo de saúde para a população em geral. O que tem a ver, por exemplo, a atividade física com a fisioterapia? Ela é interligado isso? Sim. Não existe uma fronteira muito bem definida entre as duas profissões. Obviamente, cada profissão tem as suas diretrizes, as suas normas, enfim, o que cada um deve seguir. Mas um ser humano não existe uma boa definição. Por exemplo, no seguinte sentido, tu vais fazer um exercício físico, mas pode ser que tu tenhas algum problema de joelho. Então, uma pessoa com problema de joelho não está, muitas vezes, impossibilitada de fazer exercício. Mas o profissional da educação física, que entende de exercício físico, que entende de prescrição de exercício físico, muitas vezes, pelo menos na sua grade curricular, não estão em disciplinas que envolvem lesões, diagnósticos de problemas de joelho, por exemplo. O fisioterapeuta, entende disso. Claro. Dá o seu diagnóstico, que a gente chama de diagnóstico cinético funcional, que é um diagnóstico diferente do diagnóstico médico. E o fisioterapeuta, sim, entende sobre as tuas limitações que o teu joelho vai ter num exercício físico. Então, as duas profissões, quando trabalhadas de forma integrada, de fato, o profissional de educação física, ele prescreve o exercício em si e o fisioterapeuta dá as suas ideias em relação às limitações que aquele aluno da academia pode vir a ter durante a execução do exercício. Sim. Vocês estão vendo aqui, o Léo vai mostrar com a câmera dele aqui, eu tenho uma panela de ferro aqui, né? É chamada panela de vovó, da vovó, que eu ganhei da minha mãe, exatamente, a vovó, que chama lá em casa a avó, né? E eu vou fazer uma comida simplesinha hoje, mas ela fica muito gostosa. Eu vou fazer um refogado de carne, mas no final tem um detalhezinho bem diferente que tenho certeza que vocês vão gostar. Eu já vou ligar essa panela aqui, porque ela demora um pouco para esquentar. Porque na realidade era para fazer numa panela no fogo a lenha, viu, Bruno? Só que a nossa cozinha lá, nosso restante da nossa cozinha está em reforma, aí não dá para fazer, então nós vamos usar o nosso fogão a gás mesmo, com a panela de ferro, e ela demora um pouco para esquentar, a gente vai dar uma esquentadinha nela boa, daí bota o óleo e já coloca a carne, que aí vamos começar a fazer, porque envolve um ritual mais ou menos aqui. Se a pessoa não tiver uma condição física, por exemplo, pode ser no joelho, pode ser lombar, aí o fisioterapeuta vai dizer, olha, esse exercício não é aconselhável para ti, esse aqui você pode fazer. Exatamente, essa é a ideia. Quando há necessidade, o aluno da academia passa por avaliação de um fisioterapeuta, o qual vai dizer em que tipos de exercícios ele está apto ou não apto a fazer. E se há necessidade de, antes de um programa de exercício físico, ele passar por um programa de reabilitação propriamente dito, em que são feitos exercícios com o objetivo de reabilitação. Para que aí, a partir do momento em que ele está apto a desenvolver a atividade, ele é liberado profissional de educação física. A partir de que idade, por exemplo, a gente pode começar a fazer a atividade física? Uma criança de quantos anos? Olha, não há limite nem inferior nem superior de idade. Claro que a gente vai identificar quais são os objetivos para identificar que métodos nós vamos utilizar para fazer aquela atividade. Para crianças, claro que crianças sem um entendimento muito grande em relação a receber ordens e executar as ordens, isso fica um pouco difícil. Mas crianças nós temos alunos de 5 anos, 6 anos, que a gente já consegue fazer um trabalho legal. E, obviamente, vai ser um trabalho de acordo com as necessidades da criança. Se é uma criança que está acima do peso, por exemplo,
Então a gente vai fazer um trabalho, claro que um trabalho lúdico, que envolva por trás o gasto calórico, que é o grande objetivo para uma criança obesa. Vamos fazer uma série de exercícios em forma de brincadeira para que ela venha ter um elevado gasto calórico. Já não, é uma criança que precisa desenvolver o seu crescimento, então a gente vai fazer atividades que desenvolvam. Ou uma criança que precisa trabalhar a coordenação motora, e assim por diante. Porque uma criança por si só, hoje em dia, por vontade própria, acho que ela não vai para academia. Com certeza não. Tem que ter um motivo. Sem dúvida. E claro que não dá para colocar uma criança num regime de exercício físico em termos de rotina, a gente tem que fugir desse padrão. E a criança, como tu mesmo falasse, a criança tende a ficar parada, tende a jogar videogame, tende a ficar no computador, e elas precisam se movimentar. E a tendência é que a população engorde cada vez mais, e isso está refletindo também nas crianças. Porque a gente colocou várias vezes aqui no programa, o que os pais comem em casa, os filhos comem também. Com certeza. E os pais comem muita coisa que é desaconselhável, que não é saudável. Agora, a criança que vai fazer uma atividade física durante aquela idade dela, 6, 10 anos de idade, isso vai refletir na idade média, no futuro? Sem dúvida. Tem reflexos no adiante lá? Sem dúvida. Existem fases críticas do desenvolvimento da criança em que, nesses momentos, vão representar realmente muito o que ela vai ser adiante, principalmente em relação à quantidade de tecido adiposo, ou seja, a gordura. Existem momentos, então, em que as células de gordura se proliferam em volume, em quantidade, desculpa, e nesses momentos em que há essa proliferação de quantidade de células de gordura, se a criança está tendo uma alimentação adequada e se ela está se movimentando com exercício físico, por exemplo, ela tende a ter um prosseguimento mais saudável e provavelmente não sendo obeso. Mas a criança vai fazer exercícios específicos, por exemplo, ela não vai fazer exercício de peso. Não. Isso aí não é possível fazer. Não é indicado. Lá no IAF nós temos um espaço, um trabalho, na verdade, que é um trabalho um pouco diferente dos trabalhos tradicionais, que é o que a gente chama de treinamento funcional. Treinamento funcional é a modalidade, em termos de exercício físico, mais recente hoje. Quando a gente fala, principalmente em Estados Unidos, Europa, está muito forte. E no Brasil, nos grandes centros, isso também já está muito difundido. Em Criciúma ainda está iniciando, mas desde 2009 a gente está fazendo esse trabalho. E ele consiste num trabalho um pouco diferente dos tradicionais, porque ele parte de alguns princípios. O primeiro princípio é que a gente trabalha o corpo como um todo. Nós não trabalhamos grupos musculares isolados, articulações isoladas. Trabalha-se o corpo como um todo. E assim a gente faz esse trabalho de treinamento funcional com as crianças. Trabalho com bola, por exemplo, em que ela pula, que ela joga bola, para que a gente não limite o movimento a uma articulação, mas sim, como eu falei, ao corpo inteiro. E esse treinamento funcional, que é o trabalho que a gente faz com as crianças, a gente expande isso para adultos, para adolescentes, para idosos, e é um trabalho indicado para qualquer idade. E a criança, eu acho que se a criança vai numa academia, porque os pais recomendaram, porque ela precisa, ela tem necessidade, eu acho que ela vai ter até um pouquinho ela vai ter vontade de fazer alguma coisa, não é aquela coisa forçada, né? Com certeza. E esse trabalho de treinamento funcional, ele é muito lúdico. Ele pode ser muito lúdico. A gente faz trabalhos com bola, trabalhos de equilíbrio, com bolas grandes, com bola de futebol, com bola de vôlei. Um menino que gosta de jogar futebol. Então a gente faz uns treinos voltados ao futebol com o intuito de, por exemplo, queima calórica. Agora dá para saber já na infância de uma criança, na idade de criança, de 6 anos, por exemplo, se ela vai ter um crescimento normal ou não? Já vem com esse diagnóstico muitas vezes? E aí você faz uma atividade física que ela vai desenvolver? Sim, é possível, mas aí obviamente é necessário a avaliação de um médico, claro, de um endocrinologista, por exemplo, e ele tem condição de estimar até quanto aquela criança vai se desenvolver, em termos de estatura. Bom, eu já coloquei o óleo na panela, coloquei a carne para dar uma fritada na carne, né? O Léo está se aproximando com a câmera dele, deixa eu pegar que essa panela de ferro, quando ela pega calor, né? Vamos dar uma fritadinha na carne. A carne, você pode usar a carne que você quiser, pode ser uma carne dura, pode ser uma carne macia. Normalmente as carnes mais duras, você pega um lagarto, pega um patinho, essas carnes duras, feitas na panela de pressão,
ela fica um espetáculo. Já deu a fritada, podemos colocar a cebola já, ó. 2 cebolas grandes picadas. Já colocamos o alho também, umas 5 dentes de alho, né? Então já fica, vamos refogar isso aqui. Essa carne aqui é uma carne macia, ela não demora muito tempo para ela cozinhar, mas é bom dar uma fritadinha boa, que nem eu fiz aqui. Eu até não coloquei normalmente as pessoas colocam a cebola antes, mas a cebola numa panela de ferro ela pode queimar rapidinho, porque ela quando esquenta é uma loucura. Então eu primeiro dei uma fritadinha na carne, e aí depois eu coloquei a cebola e o alho. Quanto tempo nós temos ainda, Pedrinho? 1 minuto? E aí depois, mostra aqui, Léo, tu consegue mostrar aqui, Léo? Ó. Nós demos uma pré-cozida aqui numa abobrinha, batata e cenoura, cortado em cubinhos, né? A gente deu uma pré-cozida, nós vamos acrescentar também depois nessa carne. E aqui está a grande sacada, está aqui, ó. Banana. Colocamos umas 2 bananas picadas no final, vai ficar um espetáculo. Aqui já tem um aipinzinho aqui, ó. O aipim quase pronto aqui para comer junto aqui. E aí vai ficar uma beleza. Receita fácil pra caramba aqui, ó. Coloque o óleo na panela, coloca a carne cortada em cubinhos desse tamanho, corta do mesmo tamanho, porque daí ela vai cozinhar, ela vai fritar da mesma maneira todos os pedaços. Dá uma boa fritada na carne, aí coloca a cebola e o alho e deixa cozinhar um bom de um tempo aí, depois o resto é só partir pro abraço, né? Intervalo comercial, não saia daí, a gente volta em seguida. Mas antes eu quero falar da Ótica Millennium. A Ótica Millennium agenda sua consulta com um ótimo oftalmologista. É só ligar 3433-0591 e falar com o Zé Armando, com a Mila, com a Morgana ou a Juliana. Na Ótica Millennium você encontra ofertas como essas: armação para óculos de grau a partir de R$ 49,00, óculos multifocal, armação e lente a partir de R$ 189,00 e óculos de grau só para perto R$ 79,00. E óculos para quem trabalha em computador, R$ 149,00. Ótica Millennium, você sai do shopping dela, nos fundos do shopping dela, e dá de cara com a Ótica Millennium. E também a Ótica Millennium tem uma oferta especial de relógio de várias marcas, com descontos de 30% a 40%. A Clínica Odontológica Sheila Piccolo convida você a conhecer o alto desempenho do aparelho de Safira, um tratamento ortodôntico muito mais confortável e com transparência extrema. Aparelhos de Safira são resistência a toda prova e com nosso plano ortodôntico você terá um tratamento ágil e de alta performance. Venha conferir. Clínica Odontológica Sheila Piccolo, 10 anos. O seu melhor sorriso só depende de você. Atenção, só esta semana. Apartamento novo no centro, apenas 60 mil de entrada. Apartamento no Santa Bárbara, 20 mil de entrada. Excelente apartamento, entrada financiamento. Casa no condomínio Portal do Sol em 300 meses. Casa no Jardim Maristela, apenas 90 de entrada. Belo Sítio em Estação Cocal, 90 mil de entrada. Saia do aluguel, ligue agora e confira. A qualidade que você precisa com o luxo que você merece. Um centro de design desenvolve projetos que se encaixarão perfeitamente em sua casa ou escritório, criando assim um ambiente único. Você que deseja um móvel diferente, com qualidade, acabamentos perfeitos, útil e além de tudo lindo, não deixe de procurar a Movelux para um orçamento. Mais do que fabricar móveis, a Movelux constrói sonhos. O Laboratório Búrigo é uma empresa a serviço da saúde. O resultado do investimento tecnológico e da qualificação dos seus colaboradores é a qualidade e precisão dos resultados, o que garante diagnósticos rápidos e seguros. Laboratório Búrigo. Resultados exatos para uma saúde perfeita. Laboratório Búrigo, pode confiar. A Clínica Luciano Schutz está mais completa e apresenta um espaço exclusivo para estética integrada. Profissionais especializados em procedimentos e tratamentos estéticos em podologia, fisioterapia, nutrição e psicologia fazem da clínica o lugar ideal para você realizar desde procedimentos faciais e corporais até tratamentos estéticos para varizes, depilação a laser, entre outros. Tudo com técnicas e equipamentos de última geração. Clínica Luciano Schutz. Beleza é ser feliz.
Muito bem, voltamos então com mais um bloco do nosso programa Sabor e Saúde. A carne já está cozinhando junto com a cebola e o alho. Daqui a pouco a gente acrescenta os outros temperos também. Vá anotando aí, né, para não perca então a receita, anote direitinho e pode fazer em casa que eu tenho certeza que vai ficar bom. Essa receita eu aprendi agora no final de semana quando eu estive em Salvador, na Bahia. Andei fazendo umas pesquisas, andei aprendendo muita coisa lá e o pessoal come muita carne com banana, eles colocam até abacaxi na carne. Vai ficar muito bom. Quero agradecer então a sua audiência, o seu carinho, você que nos permite entrar na sua casa todos os dias praticamente, porque a gente está em vários canais de televisão, então seja num, seja no outro, num dia a gente sempre está no ar com o programa Sabor e Saúde. E não saia daí porque a gente tem várias atrações, além dessa comida saborosa que está saindo aqui. Nós temos também a nossa conversa, que é muito interessante com o Bruno, que é da Academia IAF. Atividade física é sempre importante, ele falou aqui, desde criança é muito importante. Nós temos várias atrações no programa, nossos patrocinadores também são a atração do programa. Nós temos a doutora Sheila Piccolo e nós temos também as ofertas da Cristina Construções. Vale a pena você ficar ligado aqui no programa Sabor e Saúde. Bruno, uma criança obesa, por exemplo, ela tem mais facilidade de perder peso do que um adulto? Ou não? Depende. Depende? Existem muitos aspectos a serem avaliados, existem muitas variáveis. Obviamente, se ela entrar num programa de regime alimentar, de reeducação alimentar e exercício físico, bem provavelmente ela terá resultados rápidos. Mas uma criança, ela perde bem mais peso mais rápido do que um adulto, porque muitas vezes eu vejo uma criança obesa e dali a pouco tempo ela já está normal, ou não digo que seja anormal ter um peso acima do peso. Sim, as crianças em geral têm um metabolismo muito alto, né? E também tem as questões do estirão de crescimento, que é aquela fase em que a criança cresce muito rápido e nessa fase, esse crescimento rápido faz com que o seu percentual de gordura em relação ao resto do corpo reduza. A gente estava falando da alimentação, porque as crianças comem em casa o que os pais comem. Não adianta o pai tomar refrigerante, ou seja, esconder o refrigerante e não deixar o filho comer. Né? O que vai na mesa é o filho quer comer o que os pais comem. Então, tanto a alimentação quanto a atividade física, ela vai refletir lá no futuro. Sem dúvida. Então, como tu mesmo falaste, a criança vê o que o pai come, ela quer comer. E, naturalmente, se o pai se exercita, se existe dentro da casa um ambiente em que há um estímulo ao exercício físico, a criança realmente vai entrar nesse meio e vai achar isso normal. E vai fazer com certeza. Vai fazer também. Bom, nós falamos da idade da criança, agora nós temos uma idade média, né? 30 anos, 25, 30, 40 anos. Ali a atividade física também é mais importante ainda. Sem dúvida, tanto para questões de saúde, mas para questões estéticas também. Né? Exercício físico é fundamental para todas as faixas etárias, para todas as pessoas. Claro, raras, mas existem exceções, vamos dizer, algumas pessoas que não podem, por algum motivo, fazer algum exercício ou outro, mas, no geral, é fundamental que a pessoa faça exercício físico. Procure o médico, uma avaliação geral para que o médico indique o exercício físico e libere o indivíduo para fazer, excluindo qualquer tipo de problema, e aí a pessoa está apta a fazer um exercício físico com frequência. Agora, a terceira idade que a gente costuma chamar, agora existe que é depois de 60, que é depois de não sei que idade. Existem exercícios específicos para as pessoas com essa idade? Sim, é uma faixa etária em que o exercício produz resultados muito bons no dia a dia, nas atividades de vida diária, e que muitas vezes as pessoas não se dão conta dos benefícios que o exercício físico pode causar para essa população. Um dos principais benefícios é a prevenção de queda. A queda é um evento muito comum dentre a terceira idade, a partir dos 70 anos principalmente. Começa o enfraquecimento dos ossos, que é a famosa osteoporose. Exatamente. Assim como enfraquecimento dos músculos, então a massa muscular gradativamente vai sendo perdida, consequentemente a força muscular vai sendo perdida, há um problema de equilíbrio, há um problema gradativo da visão entrando em déficit também. Então, você tem enfraquecimento dos ossos, musculatura cada vez mais fraca, déficit de equilíbrio, déficit de visão, déficit às vezes de coordenação motora e agilidade, o indivíduo tem grandes riscos de cair. E a queda é um evento muito traumático, tanto para o indivíduo
da terceira idade, assim como para a família. A queda muitas vezes gera fraturas importantes, às vezes fraturas de quadril, que faz com que o idoso às vezes nem saia mais da cama, às vezes não consegue, o médico não consegue nem operar o seu quadril, e o indivíduo acaba indo para um leito, para uma cama e dali nunca mais saindo. Então o exercício físico contribui muito para a prevenção dessas quedas, com certeza. E eu tava fazendo um negócio errado aqui, ó, mas eu me corrigi a tempo. Quando você estiver fazendo comida, nunca coloque água fria na comida, aí você vai retardar o cozimento. Eu já estava pegando um copo de água fria para colocar aqui dentro. Não, mas aqui nós temos a água quente do aipim, né? Vamos colocar, que vai dar o gostinho também. Claro. Tem que ter esses cuidados básicos aí. Mas, por exemplo, claro, tem um exercício específico para cada tipo de problema que uma pessoa de terceira idade tem, né? Agora, a pessoa, por exemplo, com Alzheimer, por exemplo, ela pode fazer um exercício físico, vai melhorar a capacidade motora dela? Sim, pode fazer, deve fazer. Quando a gente fala no treinamento funcional, que eu citei, que é muito bom para crianças, ele é muito bom para adolescentes, ele é muito bom para adultos e ele é muito bom para o idoso também. Porque o treinamento funcional, como eu falei anteriormente, ele trabalha o corpo como um todo, trabalha várias articulações ao mesmo tempo. Então a gente trabalha muitos aspectos relacionados à coordenação motora, agilidade e equilíbrio, coisas que o idoso precisa. E o idoso com Alzheimer, e esse trabalho ele funciona também para prevenção de Alzheimer, porque os médicos costumam recomendar atividades como escovar os dentes com a mão contralateral, que é a mão não dominante, caminhar trajetos em casa diferentes daqueles habituais, caminhar de costas, enfim, fazer atividades diferentes das atividades habituais. E o treinamento funcional trabalha muito isso. A gente trabalha, por exemplo, movimentos dissociados. Enquanto você faz um movimento com a mão direita, você faz um outro movimento com a mão esquerda. Isso faz com que mais regiões cerebrais sejam recrutadas para executar um mesmo movimento. Então, diferente de um trabalho que isola-se um grupo muscular apenas, que obviamente tem os seus benefícios, que é muito bom, como o treinamento funcional, por exemplo, o indivíduo pode fazer um movimento com um braço, outro com outro braço, tudo isso equilibrado num pé só. Então o cérebro ele está sendo recrutado em diversas regiões e, consequentemente, ele manda uma série de informações para vários músculos, para várias articulações, para que o indivíduo faça aquele movimento de uma forma bem mais complexa do que um movimento isolado. Porque a pessoa que tem Alzheimer, ela esquece muitas vezes as coisas mais recentes, as coisas mais remotas, ela lembra tudo, é uma coisa bem engraçada. Sim, sim. E a ideia é que o exercício estimule o cérebro. Esse é um dos grandes objetivos do exercício. E tem outras doenças que a gente vai falar também depois do intervalo comercial. Eu vou dar mais uma olhadinha aqui, ó. Isso aqui tá pegando fogo, meu amigo, viu? Tá pegando fogo. Eu vou acrescentar um pouquinho de massa de tomate agora. Não acrescento muito. Mais ou menos não chega a ser uma xícara cheia. Para dar uma corzinha, porque se você colocar muita massa de tomate, Bruno, aí vai pegar... Aí você vai sentir o gosto da massa de tomate e não vai ficar muito bom daí. Aqui já tá bem interessante aqui, daqui a pouco eu coloco então os legumes que já são pré-cozidos, que tudo vai pegar o gosto também. A gente falou por exemplo, dos idosos, falamos do Alzheimer, mas tem uma série de outras patologias também que podem ser, não digo curadas, mas podem ser melhoradas. Exato. Por exemplo, o diabetes, a pressão alta, a atividade física é importante também nessa idade? Sem dúvida, sem dúvida. Controle de pressão arterial, o exercício físico produz de forma muito eficiente. Controle dos níveis de colesterol ruim, baixando os níveis desse tipo de colesterol. Um efeito muito positivo é o aumento dos níveis de colesterol bom, que é o HDL, que é uma das formas mais eficientes de se aumentá-lo, é o exercício físico regular. Melhora dos níveis de glicose, indivíduos diabéticos e, inclusive, pessoas normais, com o intuito de prevenção. As pessoas que têm casos de diabetes na família, que provavelmente desenvolverão essa doença, fazer exercício físico pode muitas vezes minimizar esse risco, ou minimiza com certeza esse risco de desenvolver. Enfim, todas as questões do ponto de vista cardiorrespiratório, cardiovascular, o exercício físico regular produz efeitos muito positivos. Isso aí tem histórico, né? A pessoa, por exemplo, a pessoa fazendo atividade física, por exemplo, ela curou um diabetes, curou uma pressão alta com atividade física. Sim. Claro que
sempre com a orientação do médico, Claro. né? Que muitas vezes há necessidade de, junto ao exercício físico, se utilizar, fazer uso de medicamentos específicos para tal, mas realmente o exercício físico tem uma grande eficiência nas questões de redução de níveis pressóricos, de curar, de minimizar a pressão arterial dos hipertensos. Claro que isso aí já foi dito aqui no programa, não por mim, por médicos que já estiveram aqui no programa, que a pressão alta, uma vez que você tem pressão alta, você vai ter para o resto da vida. Agora, não é só a atividade física que vai resolver também, Claro. a pessoa tem que se cuidar em casa, um sal, né, uma série de coisas que ela tem que se cuidar. Claro, o indivíduo hipertenso ele vai ter a sua pressão Controlada. E muitas vezes pode até deixar de tomar medicamentos também. Sim, se conseguir manter a dieta adequada, exercício físico regular, às vezes consegue. Mas, por exemplo, para a pressão alta, que tipo de exercício o idoso vai fazer na academia? Vai caminhar na esteira, vai fazer aeróbica, vai erguer peso? Tem algum exercício específico? Sim, são exercícios tanto aeróbios, que a gente chama, né? Aquelas atividades de não tanta intensidade, porém constante, uma caminhada na esteira, uma bicicleta. Claro que o que vai limitar são aí os aspectos osteomusculares, né? Se o indivíduo tem uma dor no joelho, talvez não consiga caminhar por 30, 40 minutos, uma hora na esteira ou no chão, mas aí ele pode pedalar na bicicleta estacionária, assim como exercícios de força muscular. Porque a musculatura, sendo eficiente, tendo a sua capacidade de contratilidade melhor, ela também vai contribuir para o que a gente chama do retorno venoso. Por exemplo, a musculatura das pernas, tendo uma boa eficiência contrátil, elas contribuem para que o sangue que desce para as regiões inferiores, para os membros inferiores, eles retornem de forma eficiente ao coração. Muito bem, interessante esse papo aí, eu tenho certeza que vocês estão prestando muita atenção, eu estou bem antenado aqui, estou aprendendo bastante coisa aqui, daqui a pouco também, né? A gente vai chegar na terceira idade também, mas eu faço minha atividade regular praticamente todos os dias lá no Mampituba, é uma coisa que já faz parte de mim aí. Em vez de ficar dormindo em casa, vendo televisão, vamos caminhar na esteira, a televisão está na frente ali, fica assistindo a televisão de qualquer forma. A gente vai fazer mais um intervalo, mas não sai daí. Nós temos várias atrações no programa ainda, nós temos as ofertas da Criciúma Construções, nós temos a doutora Sheila Piccolo com a saúde bucal, um quadro bem interessante do programa aqui, bem educativo, bem explicativo. E essa receita que eu imagino vai ficar saborosa. Intervalo comercial. A gente volta em seguida. A Clínica Odontológica Sheila Piccolo convida você a conhecer o alto desempenho do aparelho de Safira, um tratamento ortodôntico muito mais confortável e com transparência extrema. Aparelhos de Safira são resistência a toda prova e com nosso plano ortodôntico você terá um tratamento ágil e de alta performance. Venha conferir. Clínica Odontológica Sheila Piccolo, 10 anos. O seu melhor sorriso só depende de você. A qualidade que você precisa com o luxo que você merece. Um centro de design desenvolve projetos que se encaixarão perfeitamente em sua casa ou escritório, criando assim um ambiente único. Você que deseja um móvel diferente, com qualidade, acabamentos perfeitos, útil e além de tudo lindo, não deixe de procurar a Movelux para um orçamento. Mais do que fabricar móveis, a Movelux constrói sonhos. O Laboratório Búrigo é uma empresa a serviço da saúde. O resultado do investimento tecnológico e da qualificação dos seus colaboradores é a qualidade e precisão dos resultados, o que garante diagnósticos rápidos e seguros. Laboratório Búrigo. Resultados exatos para uma saúde perfeita. Laboratório Búrigo, pode confiar. A Clínica Luciano Schutz está mais completa e apresenta um espaço exclusivo para estética integrada. Profissionais especializados em procedimentos e tratamentos estéticos em podologia, fisioterapia, nutrição e psicologia fazem da clínica o lugar ideal para você realizar desde procedimentos faciais e corporais até tratamentos estéticos para varizes, depilação a laser, entre outros. Tudo com técnicas e equipamentos de última geração. Clínica Luciano Schutz. Beleza é ser feliz. Voltamos então com mais um bloco do nosso programa Sabor e Saúde. E agora a gente vai
a mais uma atração, preste bastante atenção, que são as ofertas da Criciúma Construções. Atenção! Olá, eu sou a Karina Cizeski. E eu sou o Paulo Martins. Somos da imobiliária Karina Imóveis. Hoje vamos oferecer a vocês uma oportunidade única. Terrenos prontos para construir, pavimentados em excelente localização, com entrada a partir de R$ 5.000 e financiamento direto com a construtora ou através do banco. Para maiores informações, ligue 9914-6556. Na Zona Nobre de Criciúma, no bairro Pio Correia, temos essa casa luxuosíssima. São 4 dormitórios, 2 suítes master, salão de festas, piscina, elevador, garagem para 5 carros, mais de 600 metros de área construída. A negociação é bem flexível. Aceitamos seu automóvel, financiamento ou imóvel de menor valor na negociação. Anota aí, 9619-1411 para maiores informações. Além desses, temos ainda apartamentos prontos na planta, terrenos, salas comerciais. Anota esses números, 9619-1411 ou 9914-6556. Karina Imóveis em parceria com a Criciúma Construções. Muito bem, então vocês viram e ouviram algumas ofertas da Criciúma Construções. A Criciúma Construções tem centenas de ofertas, seja terreno, apartamento, casa, chácara, sítio, horizontal ou vertical. Então você tem várias opções de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu dinheiro também. A Criciúma Construções sempre tem um imóvel para você, vale a pena, liga para lá, que com pouco dinheiro de entrada ou sem um centavo de entrada, você compra o imóvel do seu sonho. Vamos dar continuidade aqui então. O Léo já está com a câmera dele aqui perto. Vamos colocar um sal, né? Eu sempre costumo colocar o sal quase no final, né? Colocamos o sal. Vou colocar um pouco de orégano. Vai anotando aí, né? Mais ou menos uma colherinha de orégano. Né? E vou colocar também uma pimentinha. Você pode colocar menos sal e mais pimenta, que vai ficar bom de qualquer forma. Olha só, mãe de pimenta, Bruno, eu trouxe umas pimentas lá de Salvador, que são poderosas, viu? Eu comi uma pimenta lá chamada pimenta calabresa defumada. Meu Deus do céu. Pedrinho deu risada lá, porque ela queima a boca. Aliás, falando em pimenta, nós vamos trazer daqui uns dias aqui no programa uma pessoa que entende de pimenta mesmo. Vocês vão se surpreender com o que ele vai dizer. Por exemplo, uma das coisas que ele me ensinou, se você comer uma pimenta bem forte, a primeira coisa que você vai, toma um gole de água. Isso aí é completamente errado. Não elimina nada, pelo contrário, intensifica o problema. Então, daqui uns dias no programa, vamos ter essas dicas aqui. Agora a gente vai vamos colocar a abobrinha, a batata e a abobrinha, a batata e a cenoura pré-cozida, né? Ela foi pré-cozida, que ela vai acrescentar o gosto. Aqui vai ficar um prato bem colorido, né? Se você quiser cortar a carne um pouquinho maior também não tem problema, mas assim já está bom. Eu já vou acrescentar esse cheiro verde aqui, um pouco de cheiro verde, ou salsinha, como queiram. Também. Não esqueça, eu sempre falo no programa aqui, nunca coloque a salsinha na hora que você está fritando junto com a cebola, que vai ficar amarga a comida. Só deixa no final aqui para dar um perfumezinho aqui, ó. Deixa no fogo baixo aqui, depois a gente acrescenta a banana e aí é só partir pro abraço. Deixa eu dar uma limpadinha aqui, que de vez em quando cai uma sujeirinha. Nossa cozinha aqui tá uma bagunça, ainda bem que a câmera só mostra aqui, né? Nós enquadramos, o Léo e o Pedrinho enquadraram as câmeras aqui bem certinho, porque se virar uma câmera um pouquinho pro lado aqui, é uma bagunça só. Mas aí vocês vão fazendo uma reforma geral aqui, vai ficar bem melhor aqui, vai ficar mais... Aí a gente pode até usar outro estúdio também, que vai ficar muito bacana. Por enquanto, ficamos aqui. Aliás, esse estúdio maravilhoso aqui, preparado pela Movelux de Sara, que em breve estarão se mudando para Criciúma. Um abraço para a Gisele, para o Valdir e para o Anderson, que é o arquiteto da Movelux, que faz imóveis para a sua casa toda.
Nós estávamos falando da pressão alta, né? Da pressão alta que a pessoa... Claro que a gente vai dizer que ela pode curar, a gente está contrariando a própria medicina, né? Não, a gente não pode dizer isso, mas ela vai melhorar com certeza. Eu já tive pressão alta uma vez na vida e a minha pressão alta é do estresse, né? Mas eu com atividade física, então não tomo remédio nenhum, praticamente eliminei a pressão alta. O ideal é prevenir, né? A pessoa que tem hábitos alimentares bons, praticou exercício físico por toda a sua vida e continua praticando, e consegue controlar os seus níveis de estresse, terá menos risco de desenvolver hipertensão, com certeza. Nos dias de hoje é difícil o cara conseguir controlar os níveis de estresse, né? Nós temos o estresse bom e tem o ruim. E eu imagino, eu estou com a minha casa aqui 70 dias já em obras, todo em obras aqui. Tu acha que o cara não fica estressado? É claro que fica. Mas o exercício físico é uma forma de minimizar esses níveis de estresse, com certeza. Exatamente. Agora, quais outros tipos de doenças, por exemplo, que a gente falou da osteoporose, falamos da hipertensão, falamos de hipertensão, que é a pressão alta, falamos também do diabetes. Que tipo de outras doenças, por exemplo, que a atividade física pode minimizar? Bom, um problema muito recorrente são as artroses. São as articulações com um desgaste da cartilagem que recobre essas superfícies articulares. Muito comum nos joelhos de mulheres, de homens, às vezes no quadril, no tornozelo, no ombro, enfim, as articulações em que houve no decorrer da sua vida excesso de uso de forma inadequada, principalmente, elas tendem a se desgastar de forma às vezes precoce. Em geral, as pessoas vão desenvolver desgaste da articulação, uns antes, outros depois. Pessoas que utilizaram suas articulações de forma muito intensa, assim, de forma agressiva e de forma inadequada, por exemplo, fazendo exercício físico mal orientado, tendem a desenvolver esses problemas, por exemplo, assim como sedentários. Pessoas que nunca fizeram exercício físico, os seus músculos não são fortes, não são eficientes, e essa falta de eficiência muscular faz com que toda a sobrecarga de um simples subir e descer escada, ao invés de o músculo absorver aquela carga, essa carga acaba caindo na articulação. E aí começam esses atritos em excesso que consequentemente geram essas lesões, esse desgaste da cartilagem articular. Você falou de exercício inadequado, por exemplo, a pessoa vai fazer um exercício físico, por exemplo, sem orientação de um profissional, no seu caso, no caso da clínica, no caso da academia IAF. Um tipo de exercício só, por exemplo, vai ser repetitivo. O cara vai fazer só esse exercício que eu acho que é bom para mim. Isso aí pode ser ruim, pode ter efeito contrário. Pode, principalmente se não for um exercício propício para as necessidades daquele indivíduo. Pode ser. O corpo humano ele responde muito bem com variação de estímulo. Esse é um outro aspecto positivo deste treinamento funcional. Quanto mais diverso é o estímulo que a gente dá para o corpo humano, melhores são os resultados. Então, assim, trabalha-se um determinado grupo muscular de certas formas num dia, 2 dias depois vai se trabalhar o mesmo grupo muscular, mas de outras formas. Isso faz com que o corpo tenha sempre que se adaptar àquelas novas situações, e isso gera resultados positivos. É uma coisa que eu prestei atenção bem interessante que você falou, que responde aos estímulos. De repente a pessoa está lá 5, 10, 15 anos sem fazer qualquer atividade física, vai começar a fazer atividade física com orientação, e já vai começar, o organismo responde a certos estímulos. Sim, ele começa a reagir. Com certeza. Pessoas sedentárias que se alimentam de forma errada, que começam a fazer um exercício físico bem orientado, tendem a ter resultados muito rapidamente. Claro que tem que ser um exercício muito bem orientado, porque às vezes a pessoa, na ânsia de querer perder muito peso, por exemplo, está sedentária há 10 anos, está com 20 quilos acima do peso, e quer eliminar todos aqueles quilos em pouco tempo, vai se machucar. Vai lesionar o tornozelo, vai lesionar o joelho, a sua coluna lombar, e isso vai fazer com que a pessoa se desestimule, se desanime, e aí sim pare de vez de fazer exercício. Isso aí tá um negócio. Se você fazer um exercício por conta, você de repente vai fazer uma sobrecarga em alguma parte do corpo e você vai sofrer uma lesão. E aí, de acordo com a idade também, a gente está falando da idade, para você curar aquela lesão vai demorar muito mais.
Sim, com certeza. Uhum. Com certeza. E isso que a academia de vocês, a IAF, por exemplo, ela proporciona isso aí, que a pessoa ela responda aos estímulos, mas de acordo com a necessidade dela. Claro, claro. Uhum. Como eu falei, o treinamento funcional ele vai se adaptar à necessidade do indivíduo. A gente tem lá criança, a gente tem atletas profissionais de jiu-jitsu, de triatlon, de natação, a gente tem várias donas de casa, a gente tem, enfim... Profissionais liberais. Sim, todas as profissões, todos os níveis de condicionamento físico, a gente tem sedentários, a gente tem obesos, a gente tem idosos de 80 e tantos anos. Então o treinamento funcional ele se adapta às necessidades de cada indivíduo, seja qual for, seja um sedentário com 50 anos que nunca fez exercício na vida, o treinamento funcional vai se adaptar à realidade dele. Uma pessoa de 50 anos que nunca fez uma atividade física, ela vai chegar numa academia, ela vai demorar muitos meses, muitos anos para se adaptar, para ter um condicionamento físico ou não? Não, níveis obviamente iniciais de condicionamento físico, rapidamente ela vai perceber, principalmente em relação à condição muscular. O músculo ele se adapta relativamente rápido. Com algumas sessões ele já começa porque ele começa a desenvolver melhor coordenação motora, melhor agilidade, melhor mobilidade, porque a gente trabalha também, esse é um outro aspecto positivo do treinamento funcional, que a gente procura estimular o cérebro. Nós temos algumas formas de fazer com que o cérebro do indivíduo seja superestimulado. Então mais regiões cerebrais são estimuladas. Com isso, o cérebro manda mais informações para mais músculos, para mais regiões musculares. Com isso, os resultados são mais rápidos em geral. Agora, a atividade física é uma coisa interessante, é importante e é saudável. Eu já mostrei aqui para vocês no programa o meu café da manhã, aquele monte de cereais, com mamão, com mel, com iogurte, né, que o meu estômago, meu sistema digestivo funciona que é um reloginho. Se eu fizer uma caminhada de 1 hora, precisa ver o que o meu estômago... Parece que eu tomei um remédio para funcionar. Impressionante, né? Isso não é... Eu digo a caminhada que eu faço. Às vezes eu dou uma caminhada, vou aqui no Parque Centenário, seja onde for. Mas a academia também, o estômago vai funcionar melhor, o sistema digestivo. Claro. O exercício contribui para todos os sistemas, né? Sistema digestivo, sistema imunológico, sistema cardiorrespiratório, sistema músculo-articular. Enfim, deixa o corpo equilibrado como um todo. Onde é que fica a academia IAF? IAF fica na Rua Engenheiro Fiuza da Rocha, 640, logo em seguida a Gruta, ali próximo à pracinha do Congresso. Na subidinha ali? Na subidinha, um pouco após a Gruta. E a pessoa... o aconselhável, por exemplo, a pessoa chegar na academia é a pé, né? Sim. Não chegar de carro. Claro. Ela vai chegar aquecida, pronta para o exercício. Vai caminhando de casa aí, e aí chega lá já aquecido, né? Com certeza. E a minha mãe ia dizer, tu tem que ir de a pé, não é a pé. Tem que ir de a pé. Não é que tua mãe também não dizia assim, né, Léo? Fora se dizia de a pé. Bom, vamos fazer mais um intervalo, Pedrinho? A gente vai fazer o último intervalo do programa. Aqui já está bombando aqui, como diz, né? Como é que fala a Magali Amboni no programa dela? Aqui está bombando, né? A nossa comida aqui está bombando. Então, não saia daí, vamos fazer o último intervalo do programa. Aí nós temos mais uma atração, que é a doutora Sheila Piccolo, com a saúde bucal. A gente volta em seguida para o último bloco do programa Sabor e Saúde. A qualidade que você precisa com o luxo que você merece. Um centro de design desenvolve projetos que se encaixarão perfeitamente em sua casa ou escritório, criando assim um ambiente único. Você que deseja um móvel diferente, com qualidade, acabamentos perfeitos, útil e além de tudo lindo, não deixe de procurar a Movelux para um orçamento. Mais do que fabricar móveis, a Movelux constrói sonhos. Atenção, só esta semana. Apartamento novo no centro, apenas 60 mil de entrada. Apartamento no Santa Bárbara, 20 mil de entrada. Excelente apartamento. Entrada, financiamento. Casa no condomínio Portal do Sol em 300 meses. Casa no Jardim Maristela, apenas 90 de entrada. Belo Sítio em Estação Cocal, 90 mil de entrada. Saia do aluguel. Ligue agora e confira.
A Clínica Luciano Schutz está mais completa e apresenta um espaço exclusivo para estética integrada. Profissionais especializados em procedimentos e tratamentos estéticos em podologia, fisioterapia, nutrição e psicologia fazem da clínica o lugar ideal para você realizar desde procedimentos faciais e corporais até tratamentos estéticos para varizes, depilação a laser, entre outros. Tudo com técnicas e equipamentos de última geração. Clínica Luciano Schutz. Beleza é ser feliz. Voltamos com o último bloco do nosso programa Sabor e Saúde. Tem um cheirinho de gás aqui. Acho que eu não acendi direito, né? Agora acendeu direito. Aqui nós não paramos a gravação, quando não é um problema aqui, a gente continua do mesmo jeito. Aí a gente, em casa, na casa da gente, quando eu estiver fazendo uma comida, sempre acontece isso aí também. Então, é normal fazer isso aí. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou chamar a doutora Sheila Piccolo com a saúde bucal, esse quadro que nós temos todas as semanas aqui no programa, e aí depois eu vou finalizar a nossa comida, colocar a banana aqui dentro, que vai dar aquele saborzinho levezinho da banana, junto com o salgado fica o famoso agridoce. Doutora Sheila Piccolo, é com a senhora. Boa noite, Sadi. Estamos aqui para mais uma dica de saúde bucal para vocês. Vamos falar hoje sobre rejuvenescimento do sorriso. Quando a pessoa fala, os dentes de cima é que devem aparecer mais. Quando os dentes de baixo é que estão se sobressaindo, é porque a pessoa precisa rejuvenescer o seu sorriso. Para isso, nós temos várias técnicas e uma delas é o alongamento dental. Nós podemos fazer o alongamento dos dentes superiores, podemos dar mais volume para os dentes com resinas compostas, com porcelanas. Nós podemos fazer um clareamento para tornar esse sorriso mais bonito. Podemos lançar mão de um aparelho ortodôntico para tornar o seu sorriso mais evidente, para que você possa ganhar também um pouco mais de lábio, para que você tenha um sorriso melhor, uma proporção de lábio superior e inferior melhor. A odontologia hoje, estética, está muito moderna. Para rejuvenescer o seu sorriso, é só você conversar com o seu dentista, que ele vai poder e saber lhe indicar a melhor técnica para o seu tipo de sorriso. Nós ficamos por aqui hoje. Muito obrigado pela sua atenção e mais uma dica de saúde para você. Já coloquei a banana, tapei a panela, deixar um pouquinho no fogo baixo, mais um pouquinho, para pegar aquele gostinho, vai dar um gostinho agridoce, é questão de 2 a 3 minutos, até que a banana não pode cozinhar, ela não pode desmanchar. Eu estou falando hoje com o Bruno, que é da IAF, Academia IAF, é isso, né? Isso. Estamos falando sobre atividade física em todas as idades, mas principalmente todas as fases importantes, mas principalmente na terceira idade. A gente falou da queda, né? Vamos ressaltar mais essa questão da queda, né? A pessoa deve, não só o idoso, a terceira idade que costuma ter quedas, mas muitas vezes as pessoas de 30, 40, 50 anos caem com frequência. Claro que a pessoa de uma idade, menos idade, ela tem mais facilidade de se equilibrar, não vai se machucar tanto. Agora, uma pessoa de 60, 70 anos, ela com certeza vai se machucar. Realmente, a queda é um evento traumático, como eu falei, tanto para o idoso quanto para a sua família. Muitas vezes o idoso cai, não pode ser submetido a uma cirurgia, por exemplo, de uma fratura do quadril, ele tem que ficar acamado aí para o resto da vida. E ele fica na dependência de pessoas, e isso é muito ruim, tanto para ele quanto para toda a família. Uhum. E quando a gente puder, o quanto a gente puder evitar, sem dúvida melhor. E o exercício físico tem muito essa característica de prevenção de quedas. E o treinamento funcional é uma das atividades que mais vai trazer benefício nesse sentido. Porque, como eu falei, a gente trabalha o corpo como um todo e trabalha muito os aspectos de equilíbrio no treinamento funcional. Falando em equilíbrio, quase que eu caio aqui, né? Às vezes, um desequilíbrio é inevitável. Por exemplo, pisar num buraco ou tropeçar numa cadeira. E esse evento inesperado, o indivíduo tem que ter velocidade rápida, tem que ter uma resposta rápida, um reflexo, para minimizar as consequências desse tropeção, enfim. E isso o exercício físico vai proporcionar. E a pessoa que nunca fez uma atividade física na vida, né, eu acredito que ninguém não tenha feito alguma coisa na vida,
Mas vamos partir do princípio que a pessoa nunca tenha feito uma atividade física, ela vai ter vamos ser claro, ela vai ter o corpo bastante debilitado. Sim, muito provavelmente. Os músculos não são rígidos, né? Exato, musculatura flácida, musculatura fraca, tendência a desenvolver acúmulo de gordura em região abdominal, enfim, qualquer região do corpo. E então vai ter uma série de prejuízos, não só em termos de saúde, mas também prejuízos em termos estéticos. Estéticos. E claro, hoje em dia a pessoa normalmente ela vai numa academia por causa da estética. Dificilmente uma pessoa vai por causa vai pela saúde. Hoje em dia, não sei qual é o percentual de pessoas magras hoje em dia, né? Mas a pessoa sendo magra não significa que ela tenha saúde. Não, com certeza não. Mas sabe que esse aspecto em relação à busca por saúde ou busca por estética tem mudado bastante. As pessoas têm procurado a academia muito pelas questões de saúde. É uma realidade lá no IAF, a gente tem observado isso. As pessoas buscando cada vez mais preocupadas com a sua saúde. E os benefícios estéticos vêm como consequência. A busca pela saúde traz os benefícios estéticos naturalmente. Exatamente. Uma coisa vem de encontro da outra, né? Sim, com certeza. Isso aí, tudo. Eu estou cozinhando um arrozinho aqui, eu não ia fazer arrozinho, mas o Pedrinho reclamou que não tinha arroz, até porque faz tempo que eu não uso a xicrinha aqui xicrinha da mamãe, né? Que já tem. Eu sempre falo que ela tem 60 anos, mas o tempo está passando, ela já tem mais de 60 anos. É o nosso medidor aqui de arroz aqui, para fazer aquele grauzinho, para botar bem direitinho e ficar... normalmente se usa um disquinho, né? Mas nós temos o disquinho aqui, nós temos a xicrinha. Por exemplo, a gente está fazendo atividade física, né? Da fisioterapia, que vocês têm também lá. Agora, vocês têm alguma orientação de alimentação? Sim, também nós temos uma nutricionista que trabalha conosco, tem alguns dias da semana lá, porque a gente tem como objetivo fazer com que o indivíduo tenha... nós cuidemos da saúde do indivíduo como um todo, seja alimentação, seja exercício físico, seja prevenção de lesões, orientações, por exemplo, a gente conversando sobre os idosos, existem uma série de medidas que o idoso pode fazer em casa para minimizar os riscos de queda. Por exemplo, eliminar tapetes escorregadios no meio da sala, instalar dentro do banheiro, às vezes, barras em frente ao vaso sanitário, dentro do seu box de chuveiro, para que fique fazendo as suas atividades, mas com auxílio das mãos. Isso vai ajudar muito. Em frente ao vaso sanitário, por exemplo, tanto para sentar quanto para se levantar do vaso sanitário, o apoio nas mãos tende a ajudar bastante. Eu lembro quando a minha mãe era viva ainda, eu saí de casa muito cedo, saí com 17 anos de casa, e quando eu ia para casa, a mãe já tinha 70 e poucos anos, antes dela falecer, ela tinha uma cama, a cama dela era bem mais baixa que o normal. Sim, para facilitar, muitas vezes. É claro que, às vezes, muito baixa também pode dificultar, principalmente em poltronas. A gente vê aquelas poltronas mais antigas, muito baixas, em que o indivíduo senta e fica totalmente lá para trás, isso dificulta no momento de se levantar. Mas uma altura, o ideal é uma altura adequada o suficiente para que sente-se tranquilamente e se levante tranquilamente. Então não pode ser nem muito alta nem muito baixa, tanto a cama quanto as poltronas. Agora vamos à parte boa do programa, né? Como diz, a conversa está boa, mas você veio para comer também, né? Esse é o único programa de televisão aqui de Criciúma que tem comida, né? Vamos utilizar a xicrinha, então, aqui no arroz, né? Dei uma molhadinha nela. Vamos colocar o arroz aqui, ó. Ó. Vamos ver se vai pegar aqui, ó. Ó, beleza, né? Certinho. Vamos pegar um pedaço de aipim. Vou pegar um pedaço de aipim, né? Vamos tirar aquele raminho que tem nele, né, Léo? Que pode ser tirado antes também, mas normalmente não se tira. Agora vamos pegar essa carne refogada aqui, ó. Deixa eu só tapar aqui. Deixa eu tirar a tampa aqui. Rapaz do céu. Que deve estar um espetáculo, viu? Só pelo jeito disso aqui, ó. Ó. Pegar mais uma bananinha aqui, ó. Vamos pegar mais um garfo aqui dentro, né, Léo? Nós temos mais uns garfos aqui dentro. Vamos dar pro Bruno experimentar então. Bruno,
Tu viu aqui que a gente não tem prato pronto aqui, né? Aqui a gente faz na hora, espero que esteja bom. Mas eu acredito que pode experimentar, fica à vontade. Tá quente, né? Dá para sentir um pouquinho o gosto da banana? Uhum. Só que não dá para passar embaixo da mesa aqui, né? Temos que fazer um atalho aqui pra gente. Muito bom. Perfeito? Excelente. Que bom, então. Excelente. Mais uma vez a gente acertou, né, Pedrinho? Porque senão, como é que a gente vai fazer outro prato aqui? Não tem um prato pronto. Lá na Maria Braga é tudo por etapa, né? Tem as assistentes dela aí, começa a ferver a água, já tem outra fervendo, já tem outra... A cozinha dela deve ter o balcão dela da cozinha deve ter uns 20 metros quadrados. Mas tudo bem, a gente brinca aqui, mas até hoje em dia até hoje a gente não errou comida aqui, mas pode errar. Pode ter um pouquinho mais de sal, pode ter menos, mas isso é questão de corrigir. Uma coisa do sal eu sempre digo para vocês, coloque por último. Se você colocar muito, dá tempo de... Se colocar pouco, dá tempo de corrigir. Agora, se colocar muito, aí não tem aquela famosa batata, aquele chuchu, aquilo ali, não tira nada. Bruno, obrigado pela tua presença no programa e parabéns pelas tuas explanações e tomara que, Muito obrigado. que a academia continue com esse trabalho maravilhoso que eu sei que é importante. Agradeço muito o convite e espero todo o teu público lá para conhecer o nosso trabalho no IAF. Muito bem, muito obrigado mais uma vez. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho, obrigado por permitir que a gente entre na sua casa toda semana e sem pedir licença. Até o próximo programa, muita paz e principalmente muita saúde.